Sabe aqueles dias em que tudo dá errado? Sim, aquele quando você queima sua torrada, dá uma topada no dedão do pé e deixa cair o telefone. E tudo no espaço de 10 minutos. Bem, não importa o quão ruim seu dia fique, lembre-se de que sempre pode ser pior. Para provar isso, hoje vamos dar uma olhada em um grupo de pessoas muito azaradas, passando por situações pegajosas e viscosas, trabalhos horrendos de tintura de cabelo e aranhas atrevidas, enquanto conhecemos algumas pessoas tendo um dia muito pior do que o seu. Vamos começar indo lá pro outro lado do mundo, dando uma olhada numa família cujo dia foi arruinado por um ser rastejante mega assustador. Oh, look at the babies coming out of it. Oh, look at them. Em 2015, Daniel Ford, de Hallett Cove, na Austrália, teve uma aula de biologia bem horripilante quando tentou matar uma grande aranha-lobo em sua varanda. Depois que uma aranha-lobo dá à luz, seus filhos sobem em suas pernas e sentam-se em suas costas, permanecendo lá por algumas semanas até que sejam grandes o suficiente para se defenderem sozinhos. Infelizmente, Daniel e sua vassoura interromperam esse processo, fazendo com que os filhos da aranha se espalhassem correndo pelo chão em um efeito visual digno de um filme de terror. Daniel tentou o melhor para varrer os bebês, mas ele não pegou todos, dando a eles tempo suficiente para rastejar, se esconder e planejar algum tipo de vingança contra o homem que matou sua mãe. Bom, se eu fosse o Daniel, eu sairia daquela casa ou tocaria fogo nela. Eu nem tava lá e sinto que eu preciso muito tomar um banho. E já que estamos falando em banho, o que a gente vai mostrar no clipe a seguir não é exatamente convencional, mas tenho certeza que ia fazer as aranhas escorrerem de você. Mas infelizmente é provável que esse não tenha sido o momento mais bem-vindo para se tomar uma chuveirada. Dá só uma olhada. Como se a rotina de labuta de 8 horas já não fosse difícil o suficiente, esses passageiros na Índia tiveram o dia arruinado depois que um cano estourado lançou um jato de água fria no interior do seu trem. Na Índia, as portas e janelas dos trens costumam ser deixadas abertas, permitindo que os passageiros entrem e saiam com facilidade. O sistema funciona bem, até um cano estourar ao longo dos trilhos encharcando as pessoas dentro do trem. Eu não me canso do fato de que nenhuma única janela foi poupada pelo jato d'água, que por acaso estava alinhado da pior maneira possível para não deixar ninguém seco. Pelo lado positivo, se algum desses passageiros matou banho naquela manhã, pelo menos depois eles ficaram bem limpinhos. Quer dizer, a menos que fosse um cano de esgoto. Credo. Ficar encharcado antes do trabalho é bem inconveniente, mas pelo menos eles não estavam indo se casar, embora eles estivessem perfeitamente a caráter para esse casamento aqui. Olha essa noiva casando na enchente. Lá vem a noiva, quase nadando. Desculpa. Esse lindo vestido branco ficou marrom nas Filipinas, depois que uma monção chegou de surpresa e causou fortes inundações na província de Bulacan. Em vez de adiar a cerimônia, o feliz casal decidiu ir até o altar e fazer seus votos mesmo assim, com água até os joelhos. A cerimônia ainda foi muito bonita, eu ouvi dizer que todo mundo se emocionou bastante e foi às lágrimas, o que eu acho que dá pra ver pelo chão. Em 2017, um morador do condado de Jones, no Texas, quase fez xixi nas calças quando descobriu uma cascavel subindo pelo vaso do seu banheiro. Felizmente, ele a avistou antes que pudesse se sentar e ter uma surpresa ainda pior. Mas como Samuel L. Jackson, naquele filme das cobras no avião, a família já estava com a paciência cheia dessa cobra que resolveu invadir esse lugar de paz e meditação. Então eles decidiram chamar armamento pesado para a briga, contratando a equipe da Big Country Snake Removal. A cobra era grande demais para dar descarga.
todo mundo aqui já passou por isso. Então os técnicos em zoonoses foram forçados a arrastá-la para fora do banheiro com um gancho, permitindo que os proprietários finalmente fizessem seu pipi em paz. Mas como exatamente a cobra chegou lá? Bem, provavelmente, como o encanamento do banheiro geralmente é aliviado por tubos de ventilação no telhado, as cobras podem ocasionalmente deslizar pelo sistema de ventilação e acabar no troninho de porcelana. Fala sério, isso é absolutamente assustador. Outra família se viu em uma situação pegajosa, literalmente, em 2021. Essa criança de 2 anos estava se divertindo muito brincando com um pouco de slime, até que ela decidiu colocar toda aquela maçaroca sobre a sua cabeça. Previsivelmente, a geleca ficou emaranhada no cabelo da criança, forçando seus pais a cancelar todos os seus planos e passar horas meticulosamente separando fio por fio. Infelizmente, em algum outro canto da web, essa criança se aconchegou demais sobre o slime. Time for school. Essa garotinha decidiu espalhar um pouco de slime por toda a mesa antes de adormecer sobre ele. Mas por que, você deve estar perguntando? Bom, seja porque crianças são meio lesadinhas ou porque é um vídeo engraçado. Afinal, você deve se perguntar também por que eles estavam filmando. Mas eu devo admitir, quando a garota tentou levantar a cabeça e o slime ficou grudado no rosto dela, aquele belo momento da ficha caindo e o grito que veio logo depois foram bastante convincentes. Time for school. E honestamente, esse é exatamente o tipo de pegadinha que irmãos fariam uns com os outros. Quer tenha sido planejado ou não, esse slime não saiu daí tão fácil. Não tem nada mais emocionante do que finalmente passar no exame de direção e ir a uma concessionária e comprar seu primeiro carro. Em 2022, uma TikToker chamada Summer Marie teve uma experiência particularmente memorável ao comprar o primeiro carro dela por todos os motivos errados, por causa de um gongo de anunciar vendas e um vendedor de carros entusiasmado demais. Number one in your heart, because Summer's number one in our heart. Summer, I want you to do this, I want you to kick that gong. Kick it and kick all the good luck into you. Now, one, count of 3, Summer. 1, 2, kick it! Infelizmente, Summer foi um pouquinho exagerada com a intensidade do chute, derrubando o gongo e fazendo a armação de metal bater direto no seu Nissan novinho. Apesar do vendedor se jogar no chão para tentar salvar o dia, já era tarde demais, e Summer explicou mais tarde nos comentários que o carro ficou com um grande arranhão preto e um amassado, que a concessionária teria que arrumar depois. Tenho certeza que o evento prejudicou um pouco a compra da Summer, e embora o dia da compra do seu primeiro carro deva ser ótimo, mesmo os dias mais agradáveis e ensolarados podem se tornar ruins. Outra TikToker descobriu isso em primeira mão, graças a um curioso visitante bem colorido. Enquanto essa TikToker relaxava ao sol, um ladrão bicudo se esgueirou e a roubou em plena luz do dia. Em defesa do pássaro, ele só queria ouvir um pouco de música também, só que um pouquinho mais alto. Entendeu? Tá, parei. Continuando, aquela garota não é a única pessoa com problemas técnicos. Um internauta tirou uma foto de um motorista infeliz dirigindo por uma rodovia arrastando seu iPhone carregando, pendurado para fora do carro. Espero que ele tenha seguro do telefone, porque nessa hora ter pouca bateria é a menor das preocupações. Mas ei, pelo menos seus pertences não estavam pendurados em um veículo que viaja a 11 mil metros no ar. Essas alunas e atletas do MTSU estavam viajando para uma competição de tênis universitário, quando tiveram um 7 de azar, descobrindo que uma de suas malas estava pendurada no compartimento de armazenamento mal verificado do avião à hélice. A mala estava a centímetros de cair do avião, e se o vento ou a turbulência forçassem a abertura da bolsa, poderia ter causado uma estranha chuva de raquetes e bolas de tênis caindo do céu. Isso poderia ter sido fatal para qualquer um que estivesse lá embaixo, mas pelo lado positivo, seria um sonho
sonho absoluto para todos os cachorros. Felizmente, a bagagem não caiu do avião e depois que as estudantes explicaram a situação ao piloto, eles voltaram para a pista e fecharam o bagageiro antes de decolar novamente. As meninas conseguiram identificar o problema a tempo de salvar a bolsa e evitar um desastre, mas tem gente que não tem tanta sorte assim. Aquela pilha fumegante de espaguete à bolonhesa vem de uma TikToker chamada Claire, que conseguiu derrubar o jantar no chão do quarto, cobrindo de espaguete seu laptop e sua bolsa branca de grife. No fim das contas, parece que o MacBook é a prova de espaguete, mas alguns derramamentos ocorrem de maneira muito mais pública e embaraçosa, como esse acidente com molho, capturado pelo circuito interno de TV de uma cozinha e apreciado repetidamente por todos os funcionários do restaurante. Como se derramar molho no chão não fosse uma calamidade grande o bastante, esse auxiliar de cozinha acabou em uma situação complicada, depois de pintar o rosto com uma garrafa de molho barbecue de tamanho industrial. Quando o funcionário abriu a garrafa, ele acidentalmente apertou o recipiente plástico, fazendo com que um jato espesso de barbecue o deixasse com bochechas picantes. Embora esse empregado do restaurante tenha ficado com a tarefa frustrante de limpar a bagunça e explicar o acidente ao seu gerente, apenas uma fração do produto acabou sendo derramada. Acontece que em 2022, uma TikToker chamada Henriette Honsrud teve uma experiência muito inconveniente em uma loja de conveniência, depois de derramar acidentalmente tudo com que ela teve contato. Enquanto Henriette caminhava pela loja de conveniência, ela deixou um rastro de destruição no seu caminho, acidentalmente derrubando uma pilha inteira de biscoitos antes de a câmera começar a filmar, e depois pegando um pacote de queijo ralado que infelizmente estava rasgado e a fez derramar acidentalmente o conteúdo direto no chão. A legenda que Henriette usou no TikTok foi: "Diga-me que é segunda-feira sem me dizer que é segunda-feira". E embora o derramamento duplo provavelmente tenha prejudicado o dia dela, tenho certeza de que o funcionário que teve que limpar a bagunça ficou ainda mais frustrado. A falta de jeito de Henriette criou muita bagunça, mas pessoalmente eu tô mais chateado com toda aquela comida desperdiçada. Quando você tá com fome, nada pode estragar o seu dia, como deixar cair o jantar ou queimar o café da manhã. E em 2022, uma TikToker chamada Mallory Bryce descobriu isso em primeira mão, depois de estragar completamente o sanduíche que ela tanto esperava. Enquanto Mallory tentava seguir uma receita de sanduíche que tinha visto no TikTok, ela trocou uma pitada de sal por um vidro inteiro enquanto tentava temperar os tomates, arruinando completamente a receita. Tá aí um sanduba que seria bem difícil de engolir, hein? O acidente de Mallory definitivamente arruinou o dia dela, e também o almoço, mas a criatura ser desatenta assim pode trazer consequências muito mais caras, como, digamos, derramar um pote de creme de cabelo bem caro inteirinho no chão. Smells really good. Em 2022, uma TikToker chamada Leila tentou expor um pouco da sua beleza interior como influenciadora, exibindo um novo produto de cabelo para os seus seguidores. Infelizmente, os produtos de beleza ainda obedecem às leis da gravidade, e quando Leila mostrou o conteúdo do pote para a câmera, ela pareceu esquecer que era um líquido e derramou tudo direto no chão. Sendo otimista, os 10,9 milhões de visualizações do TikTok deram a ela alguma fama viral, e aposto que o tapete dela também tá bem cheiroso. Seguindo o tema dos vídeos de beleza do TikTok, esse próximo exigiu um trabalho de limpeza um pouco mais desafiador. Essa TikToker chamada Jenny teve uma reação alérgica desagradável ao tentar uma tendência de beleza viral em 2020. Na época, a maior tendência de beleza do TikTok era dar a si mesma sardas temporárias com rena, usando a tintura para colocar centenas de pequenas manchas no rosto. Jenny decidiu aderir à tendência, mas infelizmente teve uma reação alérgica à rena, deixando o rosto coberto de manchas vermelhas gigantes, apesar de limpar a rena antes que pudesse secar. Jenny não é a única TikToker a chorar por causa de tinta.
Essa TikToker tentou um trabalho de faça você mesmo para pintar o cabelo, mas infelizmente ela se esqueceu de usar luvas de plástico durante o processo, manchando acidentalmente toda a mão de roxo. Isso não vai sair daí tão cedo, criatura. Então acho que dá pra usar esse roxo pra abraçar o seu Thanos interior. Alguém dá pra essa garota aí uma manopla do infinito. A próxima tintureira azarada também se viu em uma situação difícil, acabando marcada depois de usar uma sacola plástica do Walmart para descolorir o cabelo. Depois de descolorir o cabelo em casa, você precisa envolver a cabeça em plástico por cerca de 45 minutos, para garantir que a coloração seja distribuída de maneira uniforme. Só que quando essa garota removeu o plástico improvisado, ela descobriu que a tinta da sacola do Walmart tinha sido transferida para o cabelo dela, quando os produtos químicos quebraram o pigmento da sacola, deixando-a marcada com o logotipo da empresa. Eu me pergunto se ela pode cobrar uma taxa para a cabeça dela virar um espaço publicitário. Por pior que possam parecer esses desastres com tinta, pelo menos essas últimas vítimas mantiveram a tinta no cabelo ou nas mãos, em vez de manchar acidentalmente todo o rosto. Em 2022, um TikToker chamado Kaison que acidentalmente se transformou completamente, depois de se vestir como um Oompa-Loompa pro Halloween e se cobrir completamente com tinta laranja, que era um pouco mais semi-permanente do que ele esperava. Olha só como é que ficou o pobre sujeito. It's not coming off. It's not coming off. Parece que o Kaison acabou de escapar da fábrica de chocolate, e a julgar pela forma como a tinta tá grudada nas mãos do amigo dele, ele pode ter ficado preso no personagem por alguns dias. Ou ele pode fingir que é bronzeamento artificial. Vamos passar agora de desastres pigmentosos para um encontro de arrepiar os cabelos capturado por uma família na Austrália. Confere aí. Pai do céu, quando essa família notou o balão em sua cozinha se movendo misteriosamente, duvido que algo pudesse tê-los preparado para o que estava causando isso. A visitante era uma aranha caçadora gigante, que resolveu simplesmente escalar um balão. A visão de um aracnídeo no ar é absolutamente aterrorizante, mas felizmente as caçadoras não são particularmente agressivas, embora sua mordida possa ser dolorosa nos raros casos em que elas atacam. Mas talvez essa aranha aí só quisesse parabenizar o casal pelo novo bebê, e pelo menos ela não trouxe a família dela pra dar um oi, se bem que eles podem estar esperando por ela no carro, do lado de fora, ou talvez nessa van que a gente vai mostrar no próximo clipe. Oh God, there it is, there it goes, there it goes. It's getting in the van, it's getting in the van. No, it's in the van, it's in the van, it's in the van. Em março de 2022, um casal que viajava pela Austrália encontrou uma família de aranhas caçadoras escondidas na van deles. Acontece que esse tipo de aranha não é apenas enorme, mas também incrivelmente flexível, e essas criaturas conseguiram se espremer para dentro da van, mesmo com as portas fechadas. Infelizmente, o casal humano estava morando dentro da van, então reduzir as perdas e queimar o veículo não era uma opção. Em vez disso, eles tiveram que remover meticulosamente todas as aranhas antes de dormir, esperando que as criaturas não se espremessem pelas frestas da porta e rastejassem de volta pra dentro. Pessoalmente, eu não ia conseguir dormir naquela van por um tempo. Mas eu prefiro me mudar pra lá pro resto da vida do que passar 10 minutos nesse próximo veículo. Em fevereiro de 2022, esse TikToker visitou o Zhongnan Baikal Garden, um zoológico e parque de diversões na China. Enquanto ele caminhava pelo zoológico, se deparou com uma visão horrível, uma sucuri fugitiva que envolveu seu corpo gigantesco ao redor de uma van. Ao se aproximar, ele percebeu que a cobra não se movia e logo ficou claro que o monstro era na verdade um bicho inflável, uma obra de arte criada para promover o zoológico. A cobra era falsa, o que permitiu que o TikToker acalmasse seus nervos e continuasse a caminhada. Felizmente ele não gritou nem fugiu do animal inflável, isso seria bem embaraçoso, mas ele não ia ser o primeiro a passar vergonha acidentalmente na internet. Em 2017, Chris Mendiola do Texas adotou um cão de resgate chamado Bear. Depois de levar o seu novo melhor amigo para casa, ele encontrou esse pequeno símbolo tatuado no corpo do filhote, aparentemente colocado lá pelo seu dono anterior. De maneira compreensível, Chris ficou furioso por alguém tatuar um cachorro, então em solidariedade ele decidiu ir a
um estúdio de tatuagem e fazer uma tatuagem combinando em seu braço, para formar um vínculo permanente com seu cão. Quando Chris postou uma foto da sua nova tatuagem nas redes sociais, ele esperava receber apoio e elogios pelo seu ato altruísta. Infelizmente, ele foi inundado com mensagens explicando algo bem embaraçoso. A tatuagem de Bear foi na verdade aplicada por um veterinário, não por um dono abusivo. E o símbolo era simplesmente uma indicação de que o Pitbull havia sido castrado. Em alguns estados, é prática comum tatuar cães após castrá-los, pintando-os com símbolos como este. Então, sem saber, Chris tatuou um símbolo em seu antebraço que resultou nele se marcando permanente como A. Um cachorro. B. Infértil. Parabéns. Ótimo trabalho, amigo. Nota 4. Para ser justo com Chris Mendiola, seu coração estava claramente no lugar certo, e outros donos de animais não são tão atenciosos. Ao longo da história, os humanos sempre gostaram de usar os seus cães como bodes expiatórios, culpando-os por puns misteriosos na sala e deveres de casa não entregues. As crianças dizem aos professores que o cachorro comeu o dever de casa há anos, mas em 2017 a situação mudou, quando uma professora acordou para começar o dia e descobriu que seu husky havia literalmente comido a maior parte do dever de casa da turma antes dela corrigi-lo. A professora ficou envergonhada, mas algo me diz que as crianças não ficaram tão chateadas assim, especialmente aquelas que não entregaram e tinham a desculpa de que o cachorro comeu o dever de casa engatilhada e pronta para disparar. Bom, isso encerra o nosso rolê para conhecer as pessoas que estão tendo dias terríveis. Qual foi o pior dia que você já teve e como ele se compara ao grupo infeliz de pessoas que a gente viu nesse vídeo? Conta aí nos comentários abaixo e muito obrigado por assistir.